Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Chamar a nossa convidada. Oi, boa Oi, noite. boa noite. Como é que você tá? Eu estou bem, ainda mais com o calorzinho que está vindo para nossa cidade, que eu gosto. Ô, coisa boa, aqui esfriou. Aqui, além do Trocamos de calor, disseram temperatura, que vai vir a seca. Aí isso já não é bom também, né? Hoje né? dá perto dos 30 graus, mas para o sul tá quente, né? Vinte e É, cinco, 30, 30 graus. Eu gosto demais, mas, né? não... Venha pra Goiânia. Sim, eu ia adorar ir. Vem pra Goiânia. Uma vez eu fui para Cuiabá, disseram que eu ia sofrer, sofrer, sofrer. Não sofri nada. Ai, ai. Só esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Sim, sim, hoje a live não vai dar problema nenhum. Nem as Não, próximas. não darão problema. Por favor. Não. Boa noite, meninas. Deixa eu ver aqui quem tá entrando. Boa noite, Cris, Tânia, as meninas do Diário, Ah, sim. Letícia. Boa noite, Uhum. prima. Jéssica, acabou de entrar. Cheio de gente. Então, pessoal, para quem está acompanhando mais ou menos o cronograma, né, de lives que eu coloquei, que eu divulguei, hoje a gente está aqui com a Roberta, né, Rô? A Sim, Roberta, quantos anos você tem, Rô? 36. 36 Pareço anos. mais nova, né? Mas tenho 36. Parece mais nova mesmo, realmente. A Rô também tem diagnóstico de mielo, né, Rô? Conta um pouquinho da Isso. sua história. Eu tenho a mielo, né? Lombar alta, mas com características de lombar baixa, graças a tudo que foi feito ao longo desses 36 anos. Eu nasci no interior, não ajudou muito, mas já fui para a capital fazer a cirurgia, né, de fechar o tubo, toda parte ali da mielo, e depois disso eu venho sempre me desenvolvendo, fazendo várias atividades, como eu cito e falo milhões de vezes, eu nasci numa família que viu a mielo, a deficiência, como uma das características, mas não a principal da minha vida. Então, eles me incentivaram a fazer tudo. Então, fisioterapia, natação, natação muito lúdica, quando não se tinha estrutura. E período de lazer, dava trabalho como qualquer outra criança. Eu gosto de falar isso porque foi assim que começou outras coisas, porque eu ia para a praia, adorava mar, tinha respeito, mas o que eu não tinha de pernas eu tinha de braço, então, né, rolava na areia, brincava. E conforme eu fui me desenvolvendo, não crescendo muito, porque eu também repito isso, né? A mielo parece que não. Quem tem mielo parece que não gosta de crescer muito. Eu queria dançar e fazer outras coisas, né? Muitas outras coisas. E eu demorei um tempo para conseguir pôr em prática essa minha ideia da dança, por não encontrar profissionais, por não encontrar pessoas que quisessem se desafiar, pelo menos. Porque a gente sabe que há 30 e poucos anos atrás não é que nem hoje, que já está bem melhor do que ela, né? Mas não desistir. Uma coisa que eu sempre tive é de não desistir das minhas vontades e ser teimosa, como eu brinco. E aí eu fui me desenvolvendo, fui para o primeiro grau, escola regular,
já ia com ordens médicas para não fazer nada de educação física, né? Porque pensava só aquela fisioterapia, aquela natação que me incomodava, porque era aquela coisa só de respiração, uma coisinha ou outra, e para uma pessoa que estava sempre querendo se desafiar era muito pouco. E aí foi no segundo grau que eu comecei, aliás, na quarta série, eu tive uma professora que contrariou as ordens médicas e ela disse: se tu não pode pular corda, tu vai ajudar a trilhar a corda, né? Se tu não pode pular obstáculos, tu vai ser obstáculos, para pelo menos ter uma vivência dentro dessa realidade e continuar tudo que eu tinha em casa, porque meus pais sempre, né? Tudo que eles podiam, eles me colocavam fazer, só que por essa dificuldade de encontrar realmente queria trabalhar com essa diversidade, era difícil. E no segundo grau, essa mesma professora, ela era coordenadora da escola que eu estudei, e era técnico, e era uma escola que tinha várias atividades extras. Então aí eu conheci a Renata também, que é a minha persona, minha amiga maravilhosa, que a gente se descobriu. Ela fez o trabalho dela de conclusão de educação física em cima de mim, e eu comecei a mostrar para ela que eu queria, porque ela era professora de natação. E aí lá ela começou, além da natação, ela começou a me dar todos os estilos que podia ser feito, adaptado para o meu corpo, mas depois ela começou a pensar no paradesporto também. E de tempo em tempo começou muito eclética. Eu dizia para ela: quando que tu vai me ensinar a dançar? Quando que tu vai me ensinar a fazer isso? Quando que tu vai me ensinar a jogar futebol? Até futebol eu queria. E aí, assim que a gente se desenvolveu, e também, se eu for falar tudo que eu fiz, a gente vai ficar um tempão aqui, mas que aos poucos a gente vai conversar um pouquinho também. Mas depois disso, eu fui pro surf, eu não parei mais. Hoje faz 12 anos 22 anos que eu tô com ela no esporte, N esportes, tentei vários. O que eu gostei, eu continuo, o que eu não gostei, eu parei, né? E a dança há 12 anos, hoje como profissional da área, e mostrando que corpos diversos, que é a minha marca por causa disso, podem fazer sim o que quiser, desde que tenha Exatamente. estrutura e vontade, né? Porque a força de vontade eu acredito. Na superação eu tenho um pouco de neura nisso, mas tudo bem. Já começa por aí a Então, nossa conversa. já começa por aí, né? É. Já vamos começar por aí. É, esse estigma de realmente de superação da pessoa com deficiência me causa um certo pânico também. Por quê? É. Porque somos seres humanos complexos, somos seres humanos, como você falou, somos muito Claro. mais do que apenas a deficiência. A deficiência é algo que nos difere da maioria, né? E que dentro das nossas deficiências, das nossas limitações por conta das deficiências, que são múltiplas e diversas, enfim, Sim. nós tentamos dar o nosso melhor dentro das possibilidades que nos são oferecidas, seja dentro de Isso. casa, seja no trabalho, seja no ambiente social, seja entre amigos, enfim, entre todas as ordens sociais que a gente pode viver, né? Então, Uhum. isso de superação meio que me dá uma incomodadinha, por quê? Porque depositam, é uma ideia de que depositam demais em cima da Sim. gente e esquecem Uhum. que somos falhos, vamos nos irritar em muitos momentos, nós não Uhum. somos anjos, né? Nós Não, não somos pelo contrário, às santos, vezes não tem somos, uns TF bem chatos. somos insuportáveis na TPM, vamos colocar assim, porque, né, conversando aqui entre Sim. meninas hoje, somos Uhum. insuportáveis na TPM, somos chatas, somos criteriosas, somos legais também, mas assim, né? Esse negócio da superação meio que dá. É. Né? É uma coisinha que dá uma travada. Não, não é E como muito. isso
acaba prejudicando a gente no nosso desenvolvimento e tal, né? Porque às vezes a gente internaliza isso como se isso fosse verdade e fica por muito tempo, né, pensando que tem que ser isso, né? É Porque aquela ou tu busca, tá no topo dos que fazem tudo, ou tu tá lá embaixo dos que não fazem nada. é aquela busca desenfreada por, nossa, já que eu sou um exemplo de superação disso e disso, daquilo, vou me desdobrar, vou, né? Vou dar o máximo de mim, vou me sobrecarregar muitas vezes, vou, enfim. E a gente, nisso a gente acaba se esquecendo de nós mesmos, muitas vezes. Sim. Será que realmente é isso que eu quero fazer? Será que realmente é para isso que eu tô trilhando esse caminho? Será que realmente é isso que vai me fazer feliz, né? Eu acredito muito que a gente É. tá nessa. O negócio é a busca por se autoconhecer. Sim. Começa muito por aí, né? E a pessoa com deficiência, infelizmente, por questões culturais e históricas, nós começamos esse processo muito tarde na vida, É, né? bem isso. Muito tarde. É um processo bem tardio. Por exemplo, cobram de nós mulheres que nós sejamos mães até Uhum. 35 anos. A mulher Isso. com deficiência, seja ela qual for a deficiência, aqui a gente está falando de mielo, mas enfim, qualquer deficiência, ela ou começa a se cobrar muito jovem, demais, Uhum. muitas vezes, ou ela começa a se cobrar no sentido de nossa, eu não vou ter filho, e aí? É. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim, não é por aí. Mas mudando de assunto, mudando o foco, né? E um Porque amadurecimento muito jovem, né? Porque às vezes acaba sendo muito, até cruel, né? Até forte muito, demais pra sim, gente. Quando a gente começa a se conhecer mesmo, a gente vê como isso foi forte demais, né? sim. Por quê? Eu acredito, hoje, né, sendo uma pessoa adulta, eu entendo que esse processo de amadurecimento muito jovem deve-se a várias coisas que a gente tem que enfrentar. Sim. Bullying, por exemplo, autoaceitação. E junto com a autoaceitação vem a questão da autoimagem, até a gente se perceber, a gente se distorce demais. A gente quer se encaixar num padrão que não é nosso, num padrão Sim. que num padrão que é como se fosse uma fórmula única e não é assim. O Brasil, por exemplo, ele é um país tão rico, que ele é rico em múltiplas coisas. E cada uma dessas riquezas é diferente. Por que a gente, como ser humano, a gente não pode ser diferente e a gente não pode amar ser diferente? Porque o Sim. bonito é isso, né? O bonito é isso. Hoje eu entendo dessa forma. Só que eu já tive muito, 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 muito essa cobrança minha comigo mesma de ser perfeita. Isso não Sim. existe. Isso te E uma torna uma outra pessoa questão. infeliz. Sim, e uma questão dessa cobrança e aí tu acaba sendo referência, mas referência por uma coisa que é exagerado, que eu ignorei por muito tempo. E aí hoje eu digo, sim, eu posso ser referência, mas uma referência de um ser humano, né? Um ser humano que Sim, sim, tem a acima de qualquer deficiência, coisa. que fez as coisas, mas não porque se superou, né? Não na ideia que as pessoas tinham, que me diziam, né? Uhum. Bom, a nossa Vamos lá. live de hoje, a Tá. gente, a gente teve a ideia de debater,
coisas que mais nos perguntam durante a nossa vida inteira. Sim. Roberta, e aí, quais são as perguntas que mais te fizeram a vida inteira? E aí? Primeiro, o que que você tem? Aí quando começa, nem tanto para mim, mas pedir mais para os outros, né? Porque é uma outra coisa que as pessoas têm de não vir direto em nós, Direto. vão nos outros. Aí quando tu dizia mielo, um palavrão, né? Um bicho-papão, Isso. o que que é isso? E as pessoas, mesmo quem convive mais próximo, não tem noção nem, acho que 10% do que é a miel. É muito engraçado, por mais que tu tente explicar, que tu tente tudo, mas não sei se é porque eles não estão na situação, mas é difícil. Outra coisa que me pediam, e aí isso me incomodava muito, muito, era, mas tu estuda? Eu disse, não, eu, graças a Deus, eu estou numa família que não me deixou trancada em casa, porque a gente sabe que tem casos, né? Mas eu fui para a escola desde a escolinha, porque a minha mãe disse que ela, pela questão do meu diagnóstico, acabou ficando em função de mim, tudo, abdicou de muitas coisas da vida dela. Eu não precisava ter ido para a escola cedo, mas disse que eu pedia com 4, 5 anos para ir para a escola para ter contato com outras crianças. E ela me colocou. Então, e eu nunca estudei em escola especial, sempre foi em escola regular. Então as pessoas me diziam quando estava no primeiro grau, mas tu estuda? Eu disse, mas o que, que é o normal dessa fase da vida? É estudar, né? Ter lazer, tudo bem, mas é normal, é estudar. Aí depois, tu trabalha, mas como que tu trabalha? Eu disse, olha, eu acho que parecida com, com você, só adapto em algumas questões o que precisa mesmo, né? Então, e isso me incomodava muito, isso era assim, de me deixar completamente fora do meu eixo quando as pessoas pediam isso, né? E porque é que para mim as pessoas não perguntavam muito, elas já afirmavam, né? Principalmente que nem na dança. Mas dançando na cadeira de rodas, eles, tu já viu? Para ver se é só dança na cadeira de rodas? Tu sabe o que é a dança que eu faço? As pessoas já afirmavam. Ah, até a Roberta namora, que esse é um outro assunto que a gente, né, para as pessoas com deficiência. Eu disse, mas por que, que eu não posso namorar? Então, para mim não era mais nem a base de pergunta, era a base de afirmação, sabe? Até a Roberta. As viagens que eu fiz, quem não sei se todo mundo sabe aqui, eu fiz várias viagens internacional e a última eu fui sozinha para Nova York. E aí as pessoas me dizem, mas como que tu vai fazer? Eu disse, eu acho que com aceitando que algumas coisas eu vou precisar diferente um pouco que você, mas no restante eu vou fazer como qualquer pessoa que viaja, né? Então é muito engraçado essas questões. Muito, e até brinco com eles, porque quando eu saí de Porto para. Eu fiz escala em Buenos Aires, porque era, o pacote era mais barato, tudo, atrasou o voo. E aí eu quase nunca uso o meu auxílio que tem que colocar da pessoa com deficiência, com cadeira de rodas e tal. Quase nunca. E essa vez eu tive que usar, né? Porque senão eu ia perder, eu disse não podia perder. E aí eu brinco com as pessoas. Fiz uma Fórmula 1 dentro do aeroporto, porque a única vez acho que eu usei para dar tempo de passar, né? E desviando de tudo, quase não passei pela alfândega, nada. Mas é mais essas questões que o pessoal me fala, mais do que pergunta, sabe? Outra vez, uma vez que foi muito engraçado, para a Renata mesmo pediram. Mas o que, que aconteceu com ela? Porque as pessoas pedem, é acidente ou, né? Aí ela, para se bobear, porque ela é muito debochada. Ah, isso foi o que sobrou dela. Um caminhão passou em cima dela e só faltou ela sair voando. E é isso que sobrou, porque a gente tira sarro, né? Porque não tem Tem algumas como. perguntas que a gente não tem como, a gente tem que tirar, né, sarro. E às vezes, dependendo do nosso tom de brincadeira e ironia, porque a gente, de certa forma, para a gente levar isso numa boa, a gente teve que aprender a fazer dessa forma, né?
Porque sim. existem também aquelas perguntas extremamente invasivas. Eu não sei se você já Uhum. recebeu, mas eu já recebi demais. E assim, a gente tem que ter jogo de cintura para responder, mas Ah, aí uma, eu, Renata, uso do seguinte método. Eu levo na ironia. Eu respondo na ironia, né? eu, na verdade, por Enfim. muito tempo eu não levei na ironia, eu dava nos dedos das pessoas, porque era a forma que eu tinha, porque eu fui aprendi numa família de ser forte demais e não mostrar que eu tinha Uhum. sentimento, porque isso dói às vezes, né? Então eu me defendia Dói. dando nos dedos das pessoas. Uma outra coisa que agora eu me lembrei, que isso veio até de pessoas bem próximas, e eu não sei se as pessoas lembram, porque hoje eu faço sondagem, tudo e tal, mas por muitos anos eu usei fralda em função do nosso diagnóstico, e uma prima me pediu para a mãe dela. Por que ela usa fralda com a idade que eu tinha, né? Que não era mais para essa idade. E aí, o jeito que a mãe expôs, parecia que era que eu usava fralda porque eu queria. Aquilo lá me incomodou tanto que até hoje, eu tinha acho que 8 ou 10 anos quando eu parei de usar fralda. Até hoje eu lembro dessa situação. Porque o jeito que ela expôs, as pessoas não sabem nem como expor a questão. Ela expôs como se fosse uma Exato. culpa minha de estar usando fralda, né? E não E não pela é. questão do diagnóstico, né? E não é. Gente, por exemplo, eu, Renata, quando eu passei por uma cirurgia aos 14 anos, essa questão da fralda foi resolvida para mim. Porém, Para até mim os meus também. 14, eu usei. E era algo que Sim. me incomodava, que eu ficava extremamente constrangida de as pessoas descobrirem. Por quê? Porque como eu, Renata, sofri bullying na escola, o que que eu lembrava sempre? Se as pessoas descobrirem, vai ser mais um motivo para zoarem de mim, para eu sofrer bullying, para eu não, Sim. enfim, né? E aí, até eu aceitar que isso fez parte da minha história até os meus 14 anos, não foi fácil. Não foi fácil, sabe? Hoje eu Sim. levo e lido com tranquilidade com relação a isso, porque eu entendo que foi uma coisa que fez parte da minha história. A parte da sondagem, até hoje eu faço, sei, Uhum. eu tenho Eu plena também. consciência disso, que a sondagem para mim é uma questão de saúde, questão de Uhum. qualidade de vida, e Uhum. é uma coisa que eu também demorei a falar abertamente sobre. Porém, hoje adulta, eu sei da importância que a gente, como adulta, como voz feminina adulta, falando sobre isso, a gente pode impactar mães e pais de crianças que ainda hoje nascem com esse mesmo diagnóstico, que é um diagnóstico muito complicado, muito Sim. difícil, não é um diagnóstico fácil, nós hoje a gente sabe disso, sabe? Uhum. E que bom que hoje eu tenho essa percepção. Eu vou te falar, eu escondia isso, Sim. nossa, é, Eu ia te as, falar, eu não, por muitos as anos minhas, também, as pessoas que sabiam, mas parecia que a gente tinha que fazer na corrida para que ninguém mais visse, sabe? as Mas se minhas, estivesse em banheiro público, então, né, um lugar público, então, meu Deus, né? até as minhas melhores amigas de uma vida inteira são coisas que há pouco tempo eu, Renata, me sinto confortável de Sim, falar com elas. Porque com elas certeza. sabem disso há muitos anos, só que o conforto, a minha, o meu conforto em Tranquilidade. falar sobre isso com elas é recente, não é de, sei lá, 20 anos atrás, sabe? É Ó, tem tudo até um minha amiga processo. aqui, a Cibele, que desde a primeira série, ela sabe como que foi complicada essas questões. Ela me acompanhou muito, muito, e da dificuldade que eu passei e como eu era para me defender. Era nos tapas das pessoas quase. Porque isso machuca a gente, né? Machuca muito, Sim, machucava muita muito, gente, né? muito, com certeza, com certeza. E assim, hoje a gente sabe que em algumas questões a gente sim sofreu bullying,
Só que naquela época, como a gente era criança, como a gente era pré-adolescente, a gente não tinha essa percepção. E aí, o que a gente tinha de defesa? Ou a gente era direto, como você fala, ou a gente era bruto no responder, no retrucar, ou a gente fazia isso aqui. De duas, uma. Eram só essas duas possibilidades que a gente tinha. Porque o diálogo aberto que a gente tem hoje não tinha naquela época, né? Era uma coisa muito escondida. A pessoa com deficiência, ela era escondida até alguns anos atrás. Então, né? E até hoje ainda tem casos, né? É bem menos, mas até hoje ainda tem casos. Sim, hoje é bem menos, mas existem, né? Sabemos que existem. Sim. Outra questão que me perguntam demais é se eu já sofri bullying por conta da deficiência. Eu acabei que eu respondi, né? Sim, na escola principalmente. Se só eu nasci com mielomeningocele na minha família, sim, na minha família eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos, eu sou a única com diagnóstico de mielomeningocele, sim. Outra coisa que é uma perguntinha meio chata, né? Que me fazem ainda hoje, com relação à vida sexual. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça com relação à deficiência e à vida sexual da pessoa. Eu não sei. Qual é o tabu, qual é o mistério, qual é sei lá, o fetiche, vamos colocar assim, eu não sei o que acontece. Mas aí eu, Renata, sou daquela que quando a pessoa me pergunta isso, eu sempre dou a resposta irônica. Porque eu não... Igual minha mãe fala, minha filha, você é muito tranquila, muito. Você é um doce de pessoa. Mas tem umas perguntas que realmente você tem as respostas... Você não tem como não dar esse tipo de resposta, né? Enfim. Claro. Já me perguntaram, e aí, funciona tudo bem, tudo normal? Eu falei assim, uai, deixa eu te falar. Eu tenho um botão de liga e desliga. Funciona quando eu quero. Sabe? Né? Porque, gente, sabe que curiosidade é essa? Eu não entendo. Sim. Juro que eu não entendo As ainda. pessoas... Se alguém, é muito engraçado. Nos comentários descobriu o porquê, me fala, gente, porque é uma pergunta que eu não entendo. Não, e outra coisa que eu descobri, né, depois que eu entrei nesse mundo mais online, das pessoas que querem se relacionar contigo pelo fetiche da deficiência. Eu disse, eu disse, já apareceu algumas pessoas, eu disse, mas meu Deus, eu disse, tu olha para mim em pessoa ou tu olha para minha deficiência e as coisas que eu tenho? Meu Deus do céu, né? E eu disse, o que te chama a atenção? Tu pede para as pessoas, por causa que tu tem isso, tem aquilo. Eu disse, meu Deus, então tu gosta dos objetos que eu uso, não de mim? Né? O ser humano é criativo, amiga. Eu cheguei a essa será que sou eu conclusão. que sou muito antiquada, muito antiga? Porque, meu Deus, né? Pelo menos gente, tu dá uma disfarçada, né? Pelo menos dá uma disfarçada. Por favor, disfarce pelo menos um pouco, sabe? Né? E assim, é engraçado porque eu prefiro muito mais. Eu sempre fui dessa forma. Eu sempre prefiro que as pessoas cheguem em mim e me perguntem, independente da pergunta. Agora, realmente falando sério, independente da pergunta. Eu prefiro que chegue em mim e me pergunte do que deduzir as coisas. Sim. Sabe? Porque você tem a oportunidade de explicar o porquê. É como você falou, que
Algumas pessoas acham que a gente passa por algumas coisas porque a gente quer. Não é. É. Não é. São coisas que o nosso diagnóstico de mielomeningocele, ele é um diagnóstico tão complexo que quando eu nasci, os médicos disseram a seguinte frase para minha mãe, e hoje eu entendo e eu sei que é uma verdade muito grande isso. Só o tempo pode dizer o quanto você vai ser afetado pelas sequelas da mielo ou não. Só o tempo. Por que só o tempo? Porque tem questões na vida da pessoa com mielomeningocele que ela vai descobrir ao longo do caminho. Não tem como fechar todas as sequelas e todas as possibilidades logo que a pessoa nasce. Não existe essa possibilidade. A maioria das sequelas tem essa possibilidade? Tem, mas não são todas. Sim. Uma das características que eu aprendi, que eu descobri depois de velha, como eu brinco, do látex. Depois de velha. Eu não tinha característica da alergia ao látex quando eu era criança, sabe? Se desenvolveu depois, né? Certa idade. Outra questão que tu falou assim, eu também, se me abordassem e conversasse com modos, eu não tinha problema. O problema era como algumas pessoas questionavam, porque às vezes as pessoas não têm como questionar a pergunta, sabe? Por me perguntar, também podia me perguntar o que quisesse, era como a pessoa abordava, ou abordava os outros, né? Aí outra questão que aí, depois, com o passar do tempo, principalmente depois da dança, eu comecei a levar um pouco mais tranquilo, e hoje estou melhor ainda, tem algumas coisas que ainda preciso melhorar, é do olhar. Do olhar. Sim. Eu disse, gente do céu. Aí agora eu comecei a dizer, tá me achando bonita? Pode continuar me olhando, me achando bonita, mas deixa eu passar, porque eles trancam o nosso andar, principalmente se a gente tá indo para algum lugar, alguma coisa, né? Eles se brotam na frente da pessoa e não saem, né, na frente. E se tá me achando linda, pode me achar, mas só deixa eu continuar, por favor. Porque algumas pessoas não falam nada, né? Só ficam te olhando, né? Não! O pior de tudo é isso. Eu lembrei de 2 episódios que eu passei. Um no shopping com a minha mãe e outro dentro de um estabelecimento de um plano de saúde. Menina, do shopping, eu era novinha, eu tinha uns 9 anos. Eu soltei da mão da minha mãe, fui atrás da moça, cutuquei o braço dela e falei assim pra moça: moça, eu vi que você ficou reparando no meu jeito de andar, no meu jeito de ficar parada. Eu nasci assim, tá? Mas tá tudo bem comigo. Eu sou assim, mas tá tudo bem comigo. Não foi acidente, não, tá? Isso chama deficiência. Com 9 anos de idade. Essa moça não sabia onde se esconder. Não sabia onde se enfiar. Eu virei as costas, depois eu virei de novo. Cadê a moça? Tinha sumido. Sim. Hoje, adulta, eu falo, gente, eu fui uma criança. Eu vou te falar um negócio. Eu fui uma criança que eu vou te. Né? Que dia! Sim. Que dia! E a questão do. Mas eu também era assim como criança. As pessoas pediam para minha mãe. Ela é ruiva natural, porque acho que eu não sabia o que perguntar, outras coisas. Eu dizia, minha mãe, não. Porque disse que eu nunca me esqueço a minha mãe contando uma situação que disse que uma mulher olhava para ela, olhava para mim. Aí disse que ela disse, pensou, será que eu tô cagada? Será que eu não sei o quê? Porque são coisas que, né? Porque não é possível, gente. Tipo, hã? Você tá ali quieto no seu canto, fazendo suas coisas, tipo, né? A pessoa com deficiência, ela não quer ser ponto de referência para nada, gente. Ela não quer ser ponto de referência. Ó, do lado ali da pessoa que, enfim, né? Não, por favor. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Outra questão que agora aconteceu, que não é pergunta, mas
que é nesse período de políticas, vem os candidatos me procurar e vem procurar a associação onde eu e a Renata criamos. Aí diz que um candidato disse para a Renata, vamos montar um videozinho mostrando a superação das pessoas, né, porque é atendido todo que é tipo de deficiência. Diz a Renata, hã? Superação? Ela já não gosta de política envolvida no meio. Ainda tu me fala isso? Ela já perdeu todas as chances com a nossa associação. Já perdeu os critérios todos comigo. Bom, Renata, eu falo para todo mundo que é aquele negócio. Renata, não me incomoda tanto esse negócio de superação, porém me incomoda um pouco. Porque é como eu falei, a gente tem que estar ali lutando para suprir as expectativas dentro dessa palavra, né? Superação. Ela vem muito carregada de expectativa demais pra gente. E às vezes nem a gente sabe. O nosso processo de aceitação, ele é tão complexo e mais demorado um pouco, né? Porque a gente se percebe diferente desde o início. Não tem como a gente se perceber de outra forma, né? Porque são vivências totalmente diferentes de uma pessoa que não tem deficiência. Outra coisa que me incomoda um pouco também é quando você pergunta você tem uma deficiência também? Não, eu sou normal. Olha, todas as pessoas são normais, né? Só que existem dois tipos de pessoa. A pessoa que não tem deficiência nenhuma e a pessoa que tem deficiência, né? Esse negócio de não, eu sou normal, eu já ouvi muito. Então fica aqui o recado, gente. Não me responda mais, não, eu sou normal. Não me responda mais dessa forma, por favor. Seja meu amigo. Com certeza. A questão do meu perfil ser corpos diversos surgiu também por uma questão assim. Porque quando eu comecei na dança, me diziam dança inclusiva, dança inclusiva, dança inclusiva, dança para cadeirante, dança para cadeirante. Eu disse, gente, parem de dizer isso. Eles vêm a dança, principalmente o que eu danço, mas eu hoje já danço quase todos os estilos, veio de uma metodologia que trabalha qualquer corpo, independente de deficiência ou não, de ter experiência ou não na dança, só vai fazer dentro da qualidade da questão da pessoa e vai estimular ela e fazer mais e mais dentro do que ela pode, porque não é qualquer dancinha, né? Quem já me viu dançando, ou outras pessoas, não é qualquer coisa. Mesmo. E aí a gente ouvia tanto. E aí eu dizia para os coreógrafos com quem eu trabalhava, chega lá no microfone e diz para as pessoas que elas riem ou chorem pelo que elas estão vendo, não por estar vendo deficientes no palco. Porque isso me incomodava muito mesmo. Então, para eles entenderem que dança inclusiva, porque vem do termo danceability, que as pessoas traduzem errado. É dance suas habilidades e não dance sua deficiência. E aí as pessoas falam muito isso. E aí eu botei corpos diversos por causa disso. Porque eu disse, vamos parar de dizer que é dança inclusiva, porque o dono dessa metodologia, ele sempre diz, para quem que é essa dança? Para todos. Diz que tem que viver repetido. Para todos. Para todos. Aí você coloca um disco para repetir essa palavra. Vamos, né? Porque chega a ser chato. Um disco daquele que vai chegar a arranhar. Para a pessoa entender. E uma outra questão que você falou ali, eu por muito tempo, até inconscientemente, eu quis esconder a dificuldade, a gravidade da Miel. E aí eu me coloquei nesse patamar que eu tinha que, ser superação e fazer tudo perfeccionista, né? E aí foi de um grau que foi bom por um lado, porque aí eu não desisti, mas foi ruim pelo outro, pela cobrança que eu fazia comigo mesma. Isso foi ruim também. É porque é aquilo, né? A gente,
como a gente tem aquilo de que precisamos ser os melhores naquilo que a gente faz, independente daquilo que seja, a gente acaba se cobrando além do que a gente dá conta, muitas vezes. E até a gente perceber o nosso limite, vai, né? Vai na raça, vai na força do, né? E aí, quando a gente percebe duas questões, quem somos, mesmo diante das nossas deficiências e das nossas limitações, e o potencial que temos para sermos os melhores naquilo que a gente tem habilidade para fazer ou que a gente nasceu para fazer, a gente para de se cobrar tanto. A cobrança, ela fica menor e só que a gente, inconscientemente, a gente dá mais ainda do que aquilo que a gente dava, só que com muito mais leveza, né? Sim. Então, é meio por aí. É bem por aí, e foi isso, e é essa transição que está acontecendo comigo, por isso que talvez eu era tão ríspida, porque hoje eu já me sinto mais leve, sabe? Que nem a gente fala, uma coisa que até por muitos anos também tu não muda da noite pro dia, mas eu já notei essa minha leveza, principalmente quando eu me aceitei e quando eu aceitei o que eu quero para mim, sabe? Sem ter que ficar só ouvindo os outros, né? É uma diferença enorme. Muito grande, é uma diferença absurda, absurda, porque a gente consegue, de certa forma, a gente consegue se posicionar, não é nem se impor, a gente consegue se posicionar com firmeza e as outras pessoas que nos conhecem verdadeiramente, elas percebem que aquele nosso posicionamento realmente tem nexo, tem fundamento, tem razão para existir, sabe? Então, a gente acaba que a gente ganha um pouco desse apoio das pessoas que sabem e têm percepção de quem nós somos, né? Em muitos momentos, eu quis fazer coisas na minha vida que para os meus pais talvez não era o momento, para os meus pais eles tinham medo, só que com o tempo, eles foram percebendo que aquilo era bom para mim, sabe? Quando eu falei para os meus pais que eu ia começar a trabalhar, foi difícil, sabe? Foi porque, querendo ou não, você sai daquela redoma de vidro que, infelizmente, não vou colocar aqui culpados, porque não existe, né? Mas você sai daquela redoma de vidro ali em que você, enquanto pessoa com deficiência, você é criado, né? Você encara um mundo muito maior do que você achou que ele pudesse ser. Você encara realidades diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes, enfim, pessoas de tudo quanto é jeito, né? E aí, quando você vai começando a formar, de certa forma, o seu caráter, a partir daquilo que você aprendeu dentro de casa, né? Então, essa minha transição, principalmente com relação a trabalho, me deu trabalho para falar assim, trabalho. não, eu quero. Crescer, sabe? amadurecer, dá trabalho. Dói, você chora, tem dia que você não quer levantar da cama, né? Vamos ver se tem pergunta aqui. E isso foi uma outra característica que acabou criando em mim, porque até me diziam, eu vejo, que eu não podia chorar. Eu coloquei tanto internalizado em mim que eu não podia mostrar minhas dores, minhas coisas, que dá para contar nos dedos, às vezes, que as pessoas me viram chorando, sabe? Aí, o quanto isso, sabe, também não é bom, né? Porque os sentimentos a gente precisa externar. Independente de ser bom ou ruim, precisa, mas foi de uma tal forma que
era muito difícil as pessoas verem eu tendo algum sentimento. E o sorriso no rosto que eu tenho, sim, eu adoro sorrir, gosto, mas nem sempre era porque eu estava bem. Era para esconder uma questão que eu não queria mostrar para os outros, não, de dizer, ai, ela é frágil. Mais uma coisa, né? Porque já acham tanta fragilidade numa pessoa com deficiência, e aí para esconder isso, eu estava sempre com o sorriso no rosto. Mas não era só Sim, as pessoas mais íntimas mesmo sabiam que aquele sorriso não era tão verdadeiro. né? Porque é aquilo, as pessoas têm na imaginação delas que a gente é forte o tempo inteiro, que a gente aguenta Sim. qualquer coisa, que a gente. Que em alguns momentos a gente pode ser visto como saco de pancada, né? Sim. Como vou jogar todas as minhas frustrações na fulana, porque a fulana é forte, ela Uhum. aguenta. Não é bem assim, né? Nós, nós como seres humanos, além e antes das nossas deficiências, somos seres humanos Sim. com os mesmos sentimentos que qualquer pessoa. A gente fica com raiva, a gente fica feliz, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso, a gente chora, a gente sofre sozinho muitas vezes, a gente sofre muito mais sozinho, porque a gente aprendeu justamente a ser forte para todo mundo, então a gente É. prefere que as pessoas não nos vejam como alguém frágil, então a gente É. escolhe para se preservar, muitas vezes, sofrer sozinho, sofrer calado, do que expor mais uma vulnerabilidade, porque a gente meio que tem no nosso subconsciente o que vão achar, né? O que é Sim. uma besteira, o que é uma besteira, Sim. porque, gente, né? Uhum. Não, E faz parte do caminho do ser humano, né? Passar por essas etapas, por algumas etapas, independente de qual seja a etapa, se é um momento bom ou ruim, independente da sim, condição da pessoa. Nós que às vezes, por essa pressão, às vezes não, por essa pressão que a gente passa, a gente acaba colocando uma coisa que não precisaria, né? Então, que as pessoas que estão aqui com nós, os mais novatos, aprendam que não precisa pôr toda essa pressão também, né? Que não. pode crescer mais leve, mesmo tendo A deficiência ou não, pode crescer mais leve. a vida ela já nos cobra tanto, né, Uhum, em todos os aspectos possíveis, que se a uhum. gente não tentar buscar leveza, mesmo nessas coisas que a gente passa e sofre todos os dias, Uhum. eu acho que ela vai ficar mais amarga ainda, né? A tendência é que ela fique mais amarga ainda. Então, acho que buscar um equilíbrio, buscar, sei lá, buscar se conhecer, né? Seja de que Sim, forma for, porque a gente pode buscar ajuda por autoconhecimento. Na terapia, gente, é muito bom fazer terapia, sim. sabe? Terapia não é uma coisa Não é para fútil, louco e também não sei se eu não sou louca. né? De louco todo mundo tem um pouco, amiga. De louco É. todo mundo tem um pouco, Sim, sabe? é. Então, terapia não é frescura. Uhum. Falar que precisa de ajuda não é uma frescura, sabe? É, se mostrar vulnerável em alguns momentos em que você não realmente não consegue ser mais forte, não bobeira, não é uma besteira, porque acredito eu que aí as pessoas vão passar a te enxergar melhor, vão passar a te perceber melhor até, porque a gente acaba Sim, que a gente destrói um muro que separa muito a gente, sabe? Por se trancar demais nos nossos problemas, por se é. trancar demais naquele mundinho ali de
eu dou conta, eu faço sozinha, que não sei o Sim. quê. É um caminho mais difícil aguentar tudo sozinho. É um caminho bem mais difícil. Eu não tenho mais paciência para isso, não. Não. Não é nem Sabe que força, até eu não tenho pegando mais paciência. por essa questão, falando as pessoas mais próximas, que realmente me enxergavam como ser humano e que queriam me ajudar. Hoje algumas pessoas me dizem, quando tu dizia que tu não queria ajuda para nada, tu sabia que isso me incomodava, isso me doía, porque a gente sabia que tu estava querendo, né, se superar por uma coisa que não precisava e a gente queria te ajudar numa boa, não era por causa de ver a tua deficiência, mas era para te facilitar a tua vida. E eu não aceitava, né? Eu disse, poxa, desculpa, né? E como magoei algumas pessoas também saindo fazendo assim, né? Mas só que a gente só dá o que a gente tem, né? Então, naquela época, o que Sim, eu tinha para dar era querer me mostrar a Mulher Maravilha. somos, né? Sim, sim, Somos. Só mas é que, que a gente tem que ser a Mulher Maravilha com as características de uma mulher também, né? Não, né, sim, com armadura de certeza. ferro. Não. Com certeza. É, uma coisa também muito engraçada é que até uns 6 anos atrás, mais ou menos 7, eu não gostava de nenhuma das minhas cicatrizes. Nenhuma. Eu não gostava de me olhar por causa das minhas cicatrizes. Isso realmente é muito sério. Eu, Renata, me sentia como alguém mutilada. É uma Uhum. palavra forte, mas eu me sentia Mas dessa é. forma, sabe? Uhum. Então, só que hoje eu, Renata, entendo. Primeiro, eu aprendi a amar cada uma das minhas cicatrizes. Sim. Hoje eu olho para elas com tanto amor, com tanto respeito, porque cada uma delas conta a minha história sem eu precisar abrir a boca, sabe? Sim. Cada uma delas é um pedaço de pequenos, grandes milagres que eu vivi e que eu sei que foram Deus que operaram na minha vida, sabe? Porque não era nem para eu estar aqui hoje, sabe? É. Diante de tudo, de 30 anos de vida, não era nem para eu estar mais aqui. E hoje eu consigo perceber com muito amor cada uma delas, sabe? Então, meio que isso mudou muito na minha cabeça. Não sei para você como que foi com relação a isso. Eu nunca tive problema com as cicatrizes, mas como eu queria. Eu nem esconder não é problema, mas como eu fui por muito tempo assim, que nem eu estava comentando para vocês, de que queria mostrar sempre a superação, por mais de não gostar, querer mostrar a superação, que não precisava, né? Como a gente às vezes se Que a gente contradiz, é contraditório eu. também. É, aí foi meio complicado. Só que hoje, como eu estou bem mais tranquila, eu tô essa questão da aceitação bem melhor, eu estou pensando num próximo trabalho de dança, num espetáculo, fazer um espetáculo contando as cicatrizes do meu corpo através da dança, sabe? Aí vamos ver como que eu vou Massa. reagir com tudo isso, sabe? Porque o meu livro já está pronto, né? Só precisando de terminar de procurar patrocinador para publicar, mas esse é um trabalho que um colega já tinha me dito. E aí eu fiquei meio assim, de repente eu ainda não estava pronta também, né, quando ele comentou. E agora eu estou começando a estar melhor, me preparar para colocar em prática. Eu acho que vai ser um grande trabalho, sabe? Um espetáculo muito lindo para mostrar tudo isso, sabe? E Eu através da tenho dança, certeza. então, né, que nem Eu sempre tenho precisa de certeza. fala, Você é muito bem boa isso. no que você faz. Muito boa no que você faz. Obrigada. Muito. Mas, mas fazendo na dança, que é algo que me dá prazer, eu acho que vai ficar melhor ainda, sabe? Com certeza, com certeza. Eu acho que a Isso. gente já está caminhando para o finzinho, eu É. acho. Acho que sim. É, Se você quiser agradecer, quiser fazer mais algum comentário, o espaço está aberto. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, né? Acho que não.
Passa suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar, seu canal no YouTube. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por todos que estiveram aqui. Tinha gente conhecida, gente que eu estou conhecendo aos poucos, por todos esses contatos, né? Quem quiser me procurar mais, saber um pouco mais de mim e dos trabalhos que eu faço, tenho o Instagram Corpos Diversos. No Facebook está como Roberta Spader, Spader, que todo mundo pede, porque é um sobrenome italiano. Tem o YouTube Corpos Diversos Roberta Spader. E aí vocês vão ver lá um pouquinho de tudo que eu faço, um trabalho que eu venho fazendo online também, onde que eu conto e pratico a imersão dos corpos diversos, pouco de toda essa experiência que eu tenho dos 22 anos dentro do esporte e da dança, para quem eu não consigo ter pessoalmente no online. Então, quem quiser também fazer essa imersão e logo, logo o livro vai estar publicado, porque realmente ele está pronto, revisado, com orçamento de capa, de tudo, só procurando patrocinadores, né? E aí vocês vão saber mais. Outra, além desse espetáculo que eu pretendo montar, comecei a trazer de volta a ideia de montar um documentário também, e assim vai indo, porque eu sou uma pessoa que eu não paro, né? É difícil eu ficar quieta. Não mesmo. Quando você E acha que a Renata, Roberta não está fazendo... Oh, desculpa, amiga. Quando você não, acha que a eu só ia Roberta dizer. não está bolando alguma coisa, você está enganado, porque ela logo surge com alguma coisa. Estou sempre pensando em muitas coisas. Eu sempre fui, tanto nas atividades físicas, em tudo, de tempo em tempo, e eu me incomoda ficar muito parada. Não sei se isso também não é alguma coisa que eu tenho que descobrir em mim, sabe? Porque às vezes a gente precisa do ócio, né? Mas, e muito obrigada por ter me convidado. Como eu Eu que sempre digo, mais agradeço. parcerias vão rolar, né? Que a gente não vai mais se abandonar, vamos fazer várias coisas juntas. E vamos lá, a Rafa também, eu disse, vamos pensar o que, que a gente pode fazer por enquanto que não dá o presencial no online, e vamos indo. Ah, e Obrigadão, quem Rô. não perguntou tudo que gostaria, me manda em inbox ou manda para a Renata, que eu estou à disposição. Sou bem Podem, tranquila, tá? podem mandar perguntas para mim, podem mandar perguntas para a Rô, a gente responde na hora. E é isso aí, gente. Obrigada a quem esteve aqui com a gente. Laís, amiga, você acabou de entrar, tá acabando, amore. Vê depois. Obrigada. Vê depois, Laís, por favor. É, Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nessa 1 horinha. Rô, brigadão, obrigada. brigadão, brigadão. Foi um prazer, é sempre uma delícia falar contigo, você sabe. Que mais parcerias venham por aí, né? Que a Sim, gente possa trocar sempre experiências, vivências, enfim. Você sabe, no que você precisar, você pode contar comigo. A obrigada. gente não se perde do WhatsApp, né? Então, os Depois que nossos criaram, grupos lá é tão gostosos os assuntos, os né? últimos aí, eu tava rindo que nem louca dos últimos assuntos. Não, gente, meu Deus. Se Mas metade é das bom, é pra pessoas vocês verem como a gente soubessem, é, como nós se somos seres metade humanos, das que tem pessoas, cada assunto. se metade das pessoas soubessem as conversas, elas falavam assim, essas meninas não, tem alguma coisa errada com essas meninas. Gente, obrigada, fiquem com Deus. Obrigada. A live de amanhã, eu tenho um recadinho que eu vou passar nos stories. Infelizmente, a gente não vai poder fazer a live de amanhã, por um problema que a minha convidada Que teve. pena. Que pena. Só que aí a gente vai remarcar para uma outra data. Faltam 30 segundos para encerrar a live. Gente, brigadão. Uhum. Beijo. Fiquem com Boa Deus. noite e até mais. Acompanhem as próximas lives, tá? Eu prometo que vocês não vão se arrepender. Prometo. Não, não vão mesmo. Não, né, Rô? Tchau, tchau. Tchau, beijo.